E vamos seguir em frente, então. A gente vai falar agora sobre um outro autor muito importante, e eu gosto de trazer também a contribuição do Scott Perry. Ele tem um livro chamado The Quest for Competences, e nesse livro ele traz aquilo que, gente, é utilizado até hoje. Então, se tem alguém falando, nossa, mas ela só está trazendo assuntos de autores de 60, 70, tem teorias que a gente chama de clássicas dentro do comportamento humano, do estudo, né, da psicologia, da sociologia, de outras áreas aí de estudo do comportamento humano, que são muito importantes de serem citadas porque existem até hoje. Inclusive, o chá, né? Eu até coloquei um chazinho ali no fundo, porque não tem como a gente não fazer essa analogia, mas assim, o chá, ele é a base, por exemplo, de um modelo que é chamado de gestão por competências, que aqui no Brasil teve o seu boom, digamos assim, lá para a década de 2000, que é baseado no chá. E, basicamente, quando o Scott Perry, né, lógico que eu vou tentar resumir uma obra em um slide, então vamos lá, né? Fica aí a sugestão para quem se interessar, dar uma pesquisada maior, ou a gente pode trocar uma figurinha. Mas é o quê? Quando ele fala de competências, ele está falando sobre um repertório que a pessoa tem para as suas atitudes, para as suas ações, para desenvolver aquilo que ela precisa desenvolver no dia a dia, seja no campo profissional, seja no campo pessoal. Então, quando a gente fala de competências, ele fala do chá. O primeiro, o Czinho, é o conhecimento. E, gente, o conhecimento é aquilo que é técnico, é aquilo que, na grande maioria das vezes, eu consigo mostrar formalmente. O meu conhecimento eu posso traduzir como saber. E eu consigo mostrar, olha, gente, falei para vocês no início do nosso encontro, eu sou psicóloga, fiz especialização em neuropsicologia, fiz especialização em neurociências da educação e da aprendizagem. Tenho outras formações também, mas o que interessa hoje para o nosso encontro é isso. E se você falar assim, Soraya, então deixa eu ver se você é psicóloga. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você o meu diploma, o meu certificado de conclusão de curso de psicologia. Eu vou mostrar para você o meu certificado da neuropsicologia. Eu vou mostrar para você o meu certificado da pós-graduação em neurociências da educação e da aprendizagem. E se Deus quiser, em breve eu vou mostrar a pós que eu estou terminando em psiquiatria da infância e da adolescência. Então, olha que interessante. O conhecimento, muitas vezes, é aquilo que eu consigo pegar concretamente e te mostrar. Ou vamos supor que eu estou passando por um processo seletivo para ser, sei lá, professora de violão. Eu aprendi violão de escuta. Quem dera, tá, gente? Estou dando um exemplo hipotético que decididamente não sou eu. Mas assim, aprendi violão de ouvir, de escuta, né? Então eu não tenho um diploma para te mostrar que eu concluí o curso, né, de formação em violão, sei lá, mas eu consigo sentar com o instrumento na mão e mostrar para você que eu consigo, que eu domino aquele conhecimento. Ou seja, é algo observável, que eu consigo marcar um horário e mostrar para você que eu tenho aquela competência. Tá? Então, o conhecimento é igual ao saber. Se a gente for trazer isso para uma linguagem mais atual, eu vou falar, é um termo em inglês, né? Mas hoje em dia a gente usa muito como habilidades técnicas, que usando o termo que é mais conhecido, inclusive aqui no Brasil em inglês, que são as hard skills, que são as habilidades técnicas. Tudo bem? Que é aquilo que eu consigo mostrar, que é aquilo que é mais concreto. Quando eu falo sobre as habilidades, eu estou falando sobre o saber fazer. Então, o conhecimento era o saber. A habilidade é o saber fazer. É uma discussão que a gente vê muito hoje em dia. Então, por exemplo, como é que você quer... Muitas vezes a gente vê assim, eu quero contratar alguém, mas essa pessoa já tem que ter experiência. Se todo mundo quiser experiência, nunca ninguém vai começar a trabalhar, porque precisa dessa oportunidade, ou seja, às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela nunca colocou na prática no dia a dia, né? Então é só lembrar a gente, quando a gente terminou um curso qualquer na vida, até mesmo letramento, se a gente pegar uma criança que está aprendendo a ler, né? Ela tem uma dificuldade, ela usa o que a gente chama, né, de alça fonológica, ela está usando ali aquela leitura silabada, né? Então, assim, conhecimento, né? Então, não é aquela coisa fluida, né? Mas ela vai treinando,
ela vai sabendo fazer aquilo, e aí ela acaba acessando o que a gente chama de rota lexical, que é quando a gente já tem aí uma formação de palavras que me permitem olhar, já bateu o olho, eu não leio mais silabado aqui, né? Então, gente, o conhecimento é o saber, as habilidades o saber fazer. Mas, muitas vezes, a gente tem o conhecimento, a gente tem a habilidade, mas falta a atitude. Eu vou citar um exemplo. Quando eu estava na faculdade de psicologia, tinha uma matéria que eu sou apaixonada até hoje, mas hoje eu estudo mais por conta mesmo, por me interessar muito por isso, que é a etologia, que basicamente é um estudo do comportamento animal, né? E muitas vezes a gente, observando o comportamento animal, a gente consegue entender um pouquinho do nosso comportamento de seres humanos olhando outros animais. Sim, nós somos animais também, mas nós somos mais evoluídos, né? Então, muitas vezes, observando um comportamento animal, eu consigo entender um pouquinho mais sobre o comportamento humano. Então, a etologia, ela traz para a gente muita informação. A gente tem muitos estudos da década de 60 que são utilizados até hoje como referência. Infelizmente, né, graças a Deus, muita coisa evoluiu na parte ética do trato com os sujeitos, mas a gente tem muita coisa interessante na etologia. E eu gostava muito, e eu tinha um professor de etologia que era fantástico. Só tinha um problema de conhecimento, gente, ele sabia muito. Ele dava aula há quase 30 anos ele dava aula. E aí que estava o problema. Ele tinha o conhecimento, ele tinha a habilidade de dar aula, mas ele não tinha mais a atitude. Ele não suportava mais dar aula, não era mais algo que se encaixava para ele. Então, ele continuava como professor, mas ele não queria mais estar ali. Então, era terrível, porque eu sabia que ele sabia muito, mas ele não tinha mais o interesse. Então, ele falava aquela coisa superficial, né? Então, uma estratégia que eu usei na época foi o quê? Eu sabia qual que ia ser a próxima aula dele, qual seria o assunto que ele falava. Eu estudava antes para eu poder, né? Não só eu, tinha outras pessoas, mas assim, para poder instigá-lo a dar mais exemplos, a falar mais do conhecimento que ele tinha. Então, ele tinha o saber fazer pela experiência de docente dele, mas faltava para ele a atitude, que é o querer fazer. Então, você consegue perceber o quanto o Scott Perry ele conseguiu contribuir quando ele traz essa noção das competências para a gente, e nessa noção de competências, ele acaba conseguindo ilustrar. Deixa eu mudar aqui o slide, que acho que isso aqui fica melhor. Isso, que eu não cubro o slide. Ele consegue ilustrar para a gente essa questão do repertório que é necessário.